Olá, irmãos, bom dia para aqueles que estão, na parte da manhã, boa tarde, boa noite. Aqui é o pastor Levi Castro. Estou falando com os irmãos diretamente da cidade de Niš, na Sérvia, aqui a terra onde nasceu o grande imperador Constantino. Os irmãos sabem que eu vim para a Sérvia para aplicar para o meu visto da Bulgária. Então, esse é um período de espera, então estou aproveitando para conhecer algumas coisas da cidade. E também, esse final de semana, tive o privilégio de visitar uma igreja. São poucas igrejas aqui nessa cidade, com mais de 250 mil habitantes, 260 mil, talvez umas 3 igrejas evangélicas somente. Então, esse final de semana eu fui visitar essa igreja. E, irmãos, uma igreja pequena, o pastor é um sérvio e a esposa é uma inglesa, e eles me receberam muito bem. Tivemos lá um tempo de louvor gostoso, claro que foi em sérvio, em siríaco, não deu para entender muita coisa, mas algumas músicas conhecidas, então eu pude cantar e ler o que eu entendia do sérvio que estava sendo projetado lá na frente. Depois o pastor pregou por 45 minutos também. Deve ter falado coisa boa, porque as pessoas falavam amém. E no finalzinho, nós fomos tomar um chá, na área da igreja, lá com alguns irmãos. E também um tempo de compartilhar, me fizeram perguntas sobre o nosso ministério. E no final, uma irmã que estava lá com a gente no grupo falou assim: olha, pastor, se você não conseguir voltar para a Bulgária, vem e fica aqui na Sérvia, porque aqui nós temos muita carência do evangelho. E eu agradeci aquele convite e voltei para casa com aquilo na cabeça. Então fui pesquisar sobre a situação, irmãos, e a carência do evangelho aqui na Sérvia é impressionante, irmãos. A religião predominante é a religião ortodoxa. São aí 87% da população, eles são bem radicais, não é? É uma coisa mais de tradição de família, então criam muita oposição para o evangelho. Tem menos de 1% da população são evangélicos, e a maioria se concentra no norte do país. Aqui nessa parte do sul, irmãos, é uma carência tremenda. Dizem que tem aí poucos missionários estrangeiros no país. Aquilo me incomodou bastante, porque eu comecei a pensar nesse tempo que eu estive aí no Brasil no ano passado, visitando várias igrejas, conversando com pastores, compartilhando, irmãos, e alguns falavam de dezenas de igrejas nos bairros onde as igrejas deles estavam estabelecidas, pastores disputando membros de outras igrejas, e essa coisa toda. E eu fiquei pensando, puxa vida, às vezes nós gastamos tanto tempo e esforços em locais onde o evangelho já é conhecido e as pessoas não estão nem aí para o evangelho, quando existem aí milhares de lugares, milhões de pessoas no mundo que não têm acesso ao evangelho. E eu fiquei pensando, irmãos, na resposta de Isaías, depois que ele teve aquela visão, ali dos querubins, dos serafins, e no final foi-lhe feita a pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías, então, o profeta falou: eis-me aqui, envia-me a mim. E veio-me também à mente, irmãos, aquela passagem lá de Jesus, de Mateus capítulo 9, que diz que Jesus ele percorria todas as cidades, povoados, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino, curava toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, ele compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o desafio de povos não alcançados é muito grande, irmãos. E nós, como igreja, precisamos erguer os nossos olhos, precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, e nos colocar à disposição, de fato, do Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
Eu quero ser um instrumento do reino. Deus não nos chamou para sermos sal da nossa comunidade, luz da nossa comunidade. Ali em Mateus é muito claro quando diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus também, quando ele envia ali os seus discípulos, ele fala: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações. Nós precisamos, irmãos, nos despertar para isso, abrir os nossos olhos. Irmãos, a necessidade, eu dou graças a Deus que Deus me trouxe aqui nesse país, aqui na Sérvia. Eu não conhecia a realidade desse povo, mas agora os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão ouvindo o clamor que as pessoas estão fazendo para que o Evangelho se torne conhecido aqui. Um país, um povo tão sofrido desde a época aí do domínio otomano, depois também, irmãos, massacrado pelo comunismo, irmãos, carente do Evangelho, vivem nas trevas porque não conhecem a luz. E que Deus possa desafiar você com essa pequena mensagem, esse pequeno desafio, que Ele possa te ajudar a erguer os olhos e a enxergar, de fato, a necessidade das pessoas de conhecer essa tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que, de fato, o Espírito Santo faça com que o seu coração arda de desejo de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido até os confins da terra, e que Deus te abençoe. Até a próxima.